Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Meu nome é Telmo, eu sou membro da Assembleia de Deus, Ministério Marília, e congrego na Decentral de Garça. Meu nome é Miralva, eu sou esposa do Telmo e faço parte da mesma igreja. A paz do Senhor para todos. Hoje vamos falar sobre a lição de número 4. A construção do templo enfrentou oposição. Textuário diz assim: assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Neemias 4:6. A verdade prática, se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do inimigo. Amém. A nossa leitura bíblica está no livro de Esdras, no capítulo 4. A introdução fala assim: com a volta dos judeus do cativeiro, o altar já foi reconstruído. As festas já haviam retornado. O holocausto estava sendo oferecido cada dia, conforme o ritual. Esdras 3:2. E levantando-se Jesuá, filho de Zosadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar de Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. Amém. Os judeus haviam voltado à sua vida espiritual. Agora que retornaram, poderiam obedecer à lei de Moisés. E o que estava faltando? Reedificar o templo de Jerusalém, porque ele havia sido destruído por Nabucodonosor. Então eles vieram para construir um novo templo. Todos estavam ansiosos para iniciar a construção do templo. E o nosso ponto central é: devemos manter a confiança em Deus, apesar das circunstâncias. Haja o que houver. Haja o que houver. Se você começou uma obra de Deus, haja o que houver. Mantenha a confiança. A nossa confiança está em Deus. Jesus e Espírito Santo. Amém? Amém. No primeiro tópico, os alicerces do templo são lançados. Quando os materiais do templo chegaram para a reconstrução, o rei Ciro havia autorizado as despesas para a reconstrução com o dinheiro do tesouro. Zorobabel, auxiliado pelos que retornaram, lançou os alicerces do novo templo. Todos os judeus estavam muito animados para iniciar a construção. No primeiro item, o lançamento dos alicerces foi celebrado com uma solenidade. Esdras 3:10. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes já vestidos e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem ao Senhor conforme a instituição de Davi, o rei de Israel. Amém. Os alicerces do templo estavam lançados, os sacerdotes se apresentaram prontos para o serviço, as trombetas soaram. Eu acho que foram os chofares que soaram, né? Os músicos iniciaram os louvores conforme Davi havia instituído. Foi Davi que instituiu o louvor na casa de Deus, né? Todos estavam ali nessa cerimônia, levantaram as suas vozes em grande júbilo. As suas vozes se ouviam de longe, de tanta alegria que eles estavam tendo. Eles ficavam muito alegres, jubilaram, e por isso, de longe, se ouvia a voz deles. O item 2, a reedificação do templo. A reedificação do templo foi o resultado do despertamento, que começou com a oração de Daniel, porque foi Deus que fez o despertamento, mas Daniel orou através de Ciro, o rei da Pérsia. Em 1911, houve um despertamento no Brasil, um avivamento espiritual. Ali nasceu o movimento pentecostal no Brasil. Teve início lá na Rua Azusa, nos Estados Unidos, e aqui em 1911 começou no Brasil. Nascia a Igreja Assembleia de Deus, lá em Belém do Pará. A Igreja de Cristo é um mistério mesmo, que o homem natural não compreende. Só através da revelação do Espírito Santo é possível compreender a igreja. Vamos ver algumas formas de revelação. A primeira, o Espírito Santo nos mostra que quem edifica a igreja é Jesus. Nós somos a igreja de Cristo edificada no seu nome. Cristo é a pedra angular para a construção da sua igreja. Cristo edifica a sua igreja
pela sua palavra. Mateus 16, 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. O Espírito Santo, item 2, o Espírito Santo quer que tenhamos um sentimento de reverência pela igreja do Senhor. A igreja é a morada de Deus. Nós somos a morada de Deus. Nós somos a igreja. Do Espírito Amém. Santo de Deus. Nós somos a igreja do Senhor, não a igreja local, mas a igreja com I maiúsculo. Nós somos a morada de Deus. Amém. Efésios 2, 22. No qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada do Espírito Santo. Amém. Nós somos a morada do Espírito Santo. Amém. Temos que cuidar disso. Amém. Temos que cuidar do nosso corpo. Nós, agora vamos falar um pouquinho sobre a igreja local. Nós temos que ter muita reverência na casa do Senhor. A reverência, ela é muito importante. Eclesiastes 5:1. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chega-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Amém. O Espírito Santo quer ensinar a igreja. Vamos falar um pouquinho sobre reverência? Nós precisamos ter reverência na casa de Deus? Precisa. Sim. Olha o que acontece. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. A pessoa está lendo e as pessoas estão entrando, saindo da igreja, caminhando, conversando. Gente, isso é falta de reverência. Uma coisa que eu não gosto, eu estou orando e a pessoa vem, dá licença. Ué, não é hora da oração? Falta reverência, Théo. Como é que era na igreja do Brooklyn? A igreja do Brooklyn fechava as portas. Quando fazia a leitura da palavra de Isso, Deus. só abria quando terminava. Exatamente. Para o povo não ficar andando para lá e para cá. Vamos ler a palavra de Deus. O pastor deu uma ordem. Quando eu disser vamos ler a palavra de Deus, você fecha a porta. Isso mesmo. Porque é o que acontecia lá. E o Espírito Santo quer ensinar a igreja, o item 2, de como nós nos devemos comportar a cada instante, porque nós somos instrumentos de Deus e somos embaixadores de Deus. Devemos representar muito bem quem nos enviou. Somos ministros de Deus e devemos respeitar e representar muito bem quem nos enviou. 2 Coríntios 5:20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-nos vós, por da parte de Cristo que vos reconcilie com Deus. Amém. Deus tem um trabalho na igreja para cada um de nós. Eu tenho trabalho na igreja. Você tem trabalho na igreja? Temos trabalho na igreja. Temos trabalho na igreja. Nós somos obreiros da igreja. Porém, há uma única direção para a qual toda a igreja tem que trabalhar. Pregar o evangelho onde quer que a gente esteja. No trabalho, na escola, né? Na condução, em casa, em qualquer lugar. Essa semana eu estou lendo um livro e essa semana eu li assim: a sua vida fala mais alto que as suas palavras. O nosso testemunho de vida tem que falar mais alto. Exatamente. Nossa obrigação é pregar esse evangelho quando? Sempre. A tempo e fora de tempo. Marcos 16, 15 e 16. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Essa é a nossa obrigação. Pregar você pode trabalhar na igreja, pode ter uma função na igreja, pode ser pastor, presbítero, porteiro, mas a nossa função principal na igreja qual é? Pregar o evangelho a de Cristo, as boas novas de salvação. Amém. É isso aí, meu. O tópico 2, os samaritanos opõem-se à construção do templo. O primeiro item, entre os moradores da terra estavam os samaritanos. Os samaritanos eram descendentes de povos que foram trazidos pela Assíria, quando o reino do norte foi levado cativo para a Síria. Houve uma mistura de remanescentes que vieram de fora. A Síria, ela levou os israelitas, as 10 tribos, e trouxe povos para morar no lugar deles. Quando Nabucodonosor levou a Judá e Benjamim cativos para a Babilônia, os samaritanos rapidamente ocuparam o espaço dos que foram cativos.
Sobrou casa, sobrou louça, sobrou um monte de coisa. Então, eles ocuparam aquele espaço e passaram a morar na terra que estava quase vazia. Os samaritanos eram originários de povos pagãos e muito idólatras, porém tinham conhecimento do Deus de Israel. Eles foram ensinados por um sacerdote trazido da Síria para lhes ensinar sobre Deus. Eles faziam como fazem hoje, né? Adora a Deus, mas também adora os ídolos. Exatamente. Era uma mistura, porque eles receberam a instrução do sacerdote que veio lá da Síria, mas não deixaram seus deuses. E os samaritanos passaram a conhecer o nosso Deus, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o nosso Deus. Amém, meu Deus. Porém, houve uma mistura entre deuses pagãos e o verdadeiro e único Deus. Era de esperar que se opusessem aos judeus. Era de esperar isso. Os samaritanos tentam frustrar a construção do templo, é o segundo tópico, está lá em Esdras 4, 4 a 5. Todavia, o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar. E alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Muito bem, eles contrataram pessoas para fazer esse trabalho. Como era de se esperar, os novos moradores da terra não queriam os judeus de volta. Agora vocês estão voltando? Os samaritanos reagiram tentando impedir a construção do templo e também dos muros, né? Isso aconteceu também em 1947, 1948, quando os judeus retornaram para a sua terra após a Segunda Guerra Mundial na Palestina. Os samaritanos contrataram algumas pessoas letradas para mandar uma carta ao rei com acusações mentirosas. E essa situação vai perdurar até o tempo em que Neemias vem para reconstruir Jerusalém. Os samaritanos usaram mentiras para provocar o rei. Um processo bem antigo, viu? Começou aonde? Lá no paraíso, com o pai da mentira. Cuidado, meu irmão, não caia na conversa do inimigo. Esdras 4, 12 e 14. Saiba o rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós em Jerusalém e reedificam aquele rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Agora saiba o rei que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos e os tributos e os pedágios. E assim se danificará a fazenda dos reis. Agora, pois, porquanto somos assalariados do palácio e não nos convém ver a desonra do rei, por isso mandamos avisar ao rei. Olha que carta mentirosa. Os judeus não querem pagar imposto, é uma mentira. Nós gostamos do rei, nós amamos o nosso rei. Mentira. Então é assim que o inimigo faz. Ele pega a verdade e floreia, pega a mentira e floreia. Fica até parecendo que é verdade. Deturpa, né? Deturpa, né? O tópico 3, como se explica a falta de resistência dos judeus? Primeiro item, os judeus deveriam ir ao rei da Pérsia para assegurar a construção. Quando a ordem veio de um rei como Ciro, não podia ser questionada por ninguém. Então, se parou a construção, vamos falar com Ciro. Agora, quem deu a ordem para reconstruir o templo? Foi Deus. Foi Deus, através de Ciro. Deus já havia dado essa ordem quase 200 anos antes, através de Isaías. Isaías 44, 28. Que digo de Ciro? É meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Dizendo também a Jerusalém, tu serás edificada e ao templo tu serás fundado. Exatamente. A ordem veio de Deus. Foi dada por aqui na terra através de Ciro, mas a ordem era de Deus. Os judeus haviam tido ao rei e questionado os samaritanos. Afinal, foi uma ordem oficial do rei Ciro que mandou reconstruir o templo. E os judeus ficaram com medo, mesmo tendo uma ordem real. Isso acontece conosco, às vezes? Sim, às vezes Deus nos manda fazer algo e a gente com medo, com receio, não fazemos. Exatamente. Ficamos, é muito errado isso. Vou fazer, não sei, vai dar confusão, mas se Deus mandou é para fazer.
O item 2, os judeus deveriam ter recorrido a Deus. Deus, claro. Podemos ver ao longo da Bíblia Deus ajudando o seu povo em tempos difíceis. A Bíblia é para ser lida e estudada. Isso aqui é o nosso manual. Toda essa história aqui está na Bíblia. Uhum. Os judeus estavam retornando a Jerusalém por ordem de Deus. Deus estava nesse negócio. Eles não querem. Deus, olha o que estão fazendo com o teu povo, né? Nós também temos de aprender a confiar em Deus. E vamos ver alguns exemplos na Bíblia e na história dos judeus. Nos dias de Ezequias estava lá em Jerusalém e os assírios ameaçavam levar os judeus cativos, como tinham feito com Israel, o reino do norte. Nesta hora, Ezequias se volta para o Senhor, que era o único que podia ajudar. Na hora da luta, volte para Deus. Volte para Deus. Busque a Deus. Ele pode te ajudar. Só Ele pode te ajudar. Ezequias pediu, Deus ouviu a oração de Ezequias. O anjo do Senhor destruiu o exército assírio. 185 mil soldados assírios morreram. Segundo Reis 19, 35 e 36. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185 mil deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram cadáveres. Então Sanaqueribe, rei da Assíria, partiu e se foi, e voltou e ficou em Nínive. Ele voltou para Nínive, porque ele não conseguiu tomar Jerusalém, porque Deus não deixou, e Deus destruiu o exército dele. E quando chegou em Nínive, Senaqueribe foi morto pelos seus próprios filhos. Deus é Deus. Nos dias de Jeosafá, quando os judeus foram ameaçados pelos amonitas e pelos moabitas, Josafá convocou o povo para pedirem socorro a Deus. É uma história tão linda. Deus respondeu a Josafá e ao povo de Jerusalém. Os judeus não tiveram que guerrear. Todos os inimigos foram mortos. Está lá no livro de 2 Crônica, capítulo 20. Vocês devem ler esse capítulo, é muito importante. Os exemplos da atuação de Deus no passado de Judá eram o suficiente para os judeus que voltaram recomeçarem a construção, porque foi Deus que mandou. Clamassem a Deus para que ele resolvesse essa situação, e ele tinha resolvido. Agora vamos trazer para os nossos dias. E nós, Miravinha? A gente, quando está em dificuldade, às vezes a gente quer fazer por nossa própria força. E não é assim. Primeiro vai buscar a Deus. É isso que nós fazemos? Não. Às vezes fazemos. Só. Às vezes não fazemos. Mas nós temos que aprender. Olha na Bíblia. Pediu a Deus, Deus resolveu. Eu tenho o costume de sempre pedir a Deus, mas tem umas vezes que o Telmo... Qualquer um é assim, entende? Quantas vezes nos desesperamos pela solução de um problema? Devemos olhar para quem de fato tudo pode resolver. Deus, nosso Deus, ele pode resolver. O item 3, o motivo da falta de resistência dos judeus era de ordem espiritual. Vamos ver alguns exemplos na Bíblia. Essa falta de resistência dos judeus, o motivo era espiritual. Zorobabel era o chefe político do povo de judeu, ele foi nomeado governador daquele povo. Ele tinha muita confiança em sua própria força, e Deus vai chamá-lo à razão. Está lá em Zacarias. Zorobabel se sentiu desarmado e impotente contra os que resistiam à construção do templo. Mas ele era o governador, ele tinha que ter ido ao rei. Tinha que ter firmeza, né? Firmeza, tinha que ter dobrado o joelho. Outro exemplo é Josué. Josué estava com suas vestes manchadas. Josué era o sumo sacerdote, o líder do povo. Não confundir com o Josué, sucessor de Moisés, né? Esse aqui é um sumo sacerdote que estava lá junto com Esdras. Ele estava com as vestes manchadas. Zacarias 3, de 1 a 3. E ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreenda, ó Satanás, se o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo?
Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Amém. O fato de Josué não estar diante de Deus, por causa de seus inimigos, tirou toda a autoridade dele. Nós temos que estar sempre bem diante de Deus. diante de Deus. Amém. Né? É isso aí. Josué não tinha fé para buscar a ajuda de Deus. O mistério da fé é guardado em uma consciência pura. Limpa, imaculada. Amém. Né? O tópico 4, a reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. O item 1, a tristeza dos judeus. Todos acompanhavam o trabalho da construção do templo com bastante simpatia. Os judeus estavam trabalhando com união e entusiasmo. Estavam empenhados. Estavam empenhados, estavam em tudo também, né? O povo havia ouvido que o Deus dos judeus estava com eles. Deus estava fazendo a obra juntamente com os judeus. Agora a obra estava parada por causa dos inimigos. E o que o povo fez? Onde está o seu Deus? Cadê o seu Deus agora? Cadê o seu Deus? Isso acontece conosco. Amém. Às vezes nós estamos numa dificuldade, as pessoas não entendem e falam assim, cadê o teu Deus? Por que você está passando por isso? Por que Deus deixou você passar por isso? Eu não sei, Deus tem seus desígnios. A palavra de Deus é clara quanto a isso. Amém. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Porque eu venci o mundo. Amém. O item 2, a palavra dos samaritanos. Os samaritanos se alegraram muito com essa parada do templo, né? Parou de construir o templo e a cidade, eles se alegraram. Os conselheiros devem ter se alegrado muito. Afinal, foram os responsáveis pela ação de parar o trabalho. O povo deve ter dado parabéns aos conselheiros. Porém, os inimigos do povo de Deus nunca vencem os filhos de Deus. Foi assim ao longo da Bíblia. Podemos ver o gozo dos filisteus. Os filisteus haviam prendido Sansão, furado seus olhos, e então se alegraram. Porém, Sansão era um homem de Deus. Ele fez coisas erradas algumas vezes, mas agora ele estava sendo escravizado. Porém, Deus não abandona seus filhos. Sansão se encostou nas colunas do templo de Agom e as derrubou. Deus colocou Sansão naquelas colunas para derrubá-las, para mostrar que Deus é Deus. Juízes 16, 28 a 30. Então Sansão clamou ao Senhor e disse, Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e fortaleça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que, de uma vez, me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre ela, com a sua mão direita numa e com a mão esquerda na outra. E disse Sansão, morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram em sua vida. Sansão, ele pediu a Deus, Senhor, só mais uma vez, Pai. Eu pequei, eu reconheço meu pecado, eu pequei mesmo, Pai. Estou aqui porque pequei, mas só mais uma vez, Pai. E ele derrubou o templo. A força dele vinha de Deus. Vinha de Deus, não é do cabelo. Outro exemplo, os sacerdotes a alegria dos sacerdotes em Jerusalém. Eles haviam comprado as Judas, haviam levado Cristo ao julgamento, haviam matado Cristo e agora estavam satisfeitos. Porém, é uma alegria efêmera, momentânea, porque Deus ressuscitou a Cristo e os problemas dos sacerdotes se agravaram. Os sacerdotes viram a glória de Cristo e tiveram que olhar para Cristo e ver a sua glória. No item 3, o desânimo dos judeus. Os judeus que haviam voltado da Babilônia ficaram muito humilhados e tristes. A construção do templo havia cessado. Devem ter sido humilhados pelos moradores daquela terra. Acomodaram-se e não lutaram pela tarefa que vieram, a construção do templo. Meu irmão, se Deus colocou você no arado, não olha para trás. Não desanime. Não desanime. É Ele que está na direção. E o desânimo se apoderou deles. Foram dominados pelo desânimo. E esta é a arma que o inimigo mais usa contra os cristãos. Vamos lutar contra o desânimo. Na letra A, alguns já estavam conformados,
Talvez não seja da vontade de Deus construir o templo agora. Mas, gente, eles vieram para isso. Eles foram mandados para isso. Foi para isso que Ciro os enviou. É isso. Né? O que Ageu vai falar? Ageu 1 e 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Mas eles vieram para isso. Como não era o tempo, se o rei Ciro mandou fazer? Então, Outro exemplo, outros aproveitaram a interrupção da obra, assim foram se dedicar às suas próprias casas. cuidar dos seus afazeres. Exatamente. Eles se esqueceram da parte espiritual, não mais iriam contribuir para a casa de Deus. Afinal, o templo não foi construído. Isso acontece também em nossos dias. Pois é. Alguns desanimam pelo A caminho. construção do nosso templo está aí, É isso para aí. todos verem. Mas Amém. precisa da contribuição dos irmãos para que essa obra seja terminada. A nossa igreja está sendo construída e precisamos colaborar. Ah, mas não está pronto ainda. Mas vai ficar pronto, porque a nossos olhos da fé já estão vendo aquela igreja pronta. Lotada. Lotada. De pessoas. Amém. A letra C, talvez alguns judeus sinceros estivessem tristes, pois vieram para construir o templo e não podiam. Talvez estivessem orando pelo retorno da construção. Talvez pedissem uma solução a Deus para esse problema. Talvez. Conclusão. Devemos estudar esta lição. Podemos estudar nesta lição sobre a construção do templo, e como Deus age e como o inimigo se opõe. A obra de Deus sempre tem a resistência dos inimigos, principalmente do próprio inimigo, nosso inimigo, o diabo. Duas palavras. Não devemos desanimar como fizeram os judeus que vieram com Esdras e Zorobabel. Quando iniciamos uma obra, logo alguém se levanta contra, usando uma famosa expressão que eu não gosto. Eu sei que não vai dar certo e que ele não sabe e não pode fazer. Essa é a expressão do inimigo. Sempre. Sempre. Quando isso acontecer e você está na direção de Deus, repreenda o inimigo. Nunca desanime de um sonho. Quando você for fazer ou participar de um projeto, que pode ser da obra de Deus, pode ser um projeto seu, ore antes de começar. Depois, não desanime. É isso, meu. Os sonhos de Deus para nós são maiores do que os nossos. Muito maiores. Porque Deus sempre tem o melhor para nós. Isso, é só confiar. Com certeza. Isaías 55, 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos, mais altos do que os vossos pensamentos. Amém. Deus sempre tem o melhor para nós. Deus é Deus. Olha para nós, Miravinha, essa casa que Deus nos deu. Então. Nós sonhávamos com uma casa. Você sonhava com uma casa desse? Não. Não. Deus sempre dá mais do que nós pedimos. E não se esqueça de um versículo que eu vou deixar para nos animar. Sabe o que eu posso, Miravinha? Tudo. Tudo! Em Cristo. Em Cristo eu posso tudo. Não é olha o que diz Filipenses 4,13. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Amém. É nele, Thelma. É nele que nós podemos todas as coisas. Amém. Por isso estamos aqui gravando essa lição. Se você se encontrar em uma dificuldade, em um problema, permaneça confiando em Deus, porque Ele vai resolver. Amém. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de preparar mais esta lição, Obrigada, de gravar mais essa lição. Muito obrigado. Pai, eu peço que as pessoas que ouvirem essa palestra, essa lição, possam entender e possam se voltar para Ti, Pai. É o que nós te pedimos, Pai. Amém. Amém. Em nome de Jesus Cristo, amém.